No dia 1º de dezembro, diversos homens fortemente armados invadiram uma agência do Banco do Brasil na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, e começaram uma violenta troca de tiros. No confronto, alguns veículos foram incendiados e alguns moradores foram feitos de reféns. No dia seguinte, a cidade de Cametá, no Pará, com aproximadamente 134 mil habitantes, também sofreu um assalto, onde 10 homens armados atacaram o batalhão da polícia e mataram um refém nessa ação. Nessa hora veio uma pergunta: o que esses dois assaltos têm em comum? Então, no vídeo de hoje eu irei falar de uma prática conhecida como novo cangaço. Bom, antes de falarmos do novo cangaço, temos que entender o que era o cangaço. O cangaço foi uma onda do banditismo, crime e violência que se alastrou por quase todo o sertão do Nordeste entre os séculos XVIII e meados do século XX. Para alguns especialistas, o cangaço teria nascido como uma forma de defesa dos sertanejos diante da ineficiência do governo em manter a ordem e aplicar a lei. Mas o fato é que os bandos de cangaceiros logo se transformaram em quadrilhas que aterrorizavam o sertão, saqueando, assassinando e em alguns casos até estuprando. Para combatê-los, o governo reagia com as volantes, que eram grupos de policiais disfarçados de cangaceiros, que muitas vezes eram mais brutais que os próprios cangaceiros. O maior de todos os cangaceiros era Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. Ele começou a atuar em 1920 e estima-se que sua gangue chegou a matar mais de 1000 pessoas. As primeiras mulheres a se juntarem ao cangaço foi a partir de 1930. A pioneira foi Maria Bonita, que era a companheira de Lampião. O sucesso de seus ataques contra fazendas e vilarejos fez a polícia intensificar os esforços para enfrentá-los, usando armamentos que os cangaceiros jamais conseguiriam comprar, como submetralhadoras. Em 1938, Lampião e Maria Bonita foram mortos por uma volante. Um dos sobreviventes, Corisco, tentou assumir o lugar do chefe, mas foi morto pela polícia em 1940, num ataque que acabou encerrando o cangaço. O termo cangaço tem origem na palavra canga, que é uma peça de madeira utilizada na cabeça do gado e que servia para transporte. Como os componentes desse movimento social viviam em bandos e percorriam diversas cidades levando seus inúmeros pertences, deu-se a eles essa denominação. Os cangaceiros aterrorizavam as cidades, realizando roubos, extorquindo dinheiro da população, sequestrando figuras importantes, além de saquear fazendas. O termo novo cangaço surgiu no final da década de 1990 e se consolidou nos anos 2000 com os ataques promovidos por grupos criminosos que invadiam municípios no Nordeste para assaltar bancos e carros fortes, muitas vezes tomando conta do local. O modus operandi foi logo associado ao dos cangaceiros, que aterrorizavam a região com saques e brutalidades. Essa modalidade criminosa consiste em assaltos, sobretudo a bancos de cidades pequenas, cujo efetivo policial é reduzido e a capacidade de armamento pode ser superada. Esse tipo de ação, em geral, dura algumas horas e emprega métodos que dificultam a identificação e prisão dos bandidos. Os criminosos passam meses estudando a cidade, vendo quantos policiais civis e militares aquele local tem. Em alguns casos consegue até a participação de alguém que mora ali, como funcionários do banco. Mesmo esses bandidos estando fortemente armados, existem unidades policiais que são capazes de detê-lo, como é o caso do COT. O Comando de Operações Táticas, ou COT, é uma unidade de operações especiais da Polícia Federal. Criado em 1987, o COT tem como principais objetivos missões de contra-terrorismo, crise de reféns, escoltas de presos perigosos e combate ao novo cangaço. Eu estou falando dessa unidade pois no ano de 2010, uma agência do Banco do Bradesco na cidade de Santa Luzia do Paruá, no Maranhão, foi assaltada e no meio da ação o COT agiu dando voz de prisão para os bandidos. Mas como eles não quiseram se entregar, o resultado foi um tiroteio que tirou a vida de 6 bandidos. Mas detalhe, não é apenas o COT que é capaz de resolver uma situação como essa. Unidades como o BOPE e a Rota, ou em alguns casos até forças de operações especiais da Polícia Civil também conseguem resolver. Sobre esse assalto em Criciúma, a única coisa que eu tenho a falar é que alguns criminosos foram presos. O restante das informações a Polícia Civil vai falar com o passar do tempo para vocês. Esse aqui é mais um vídeo que chega ao final. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Críticas e sugestões, deixe nos comentários. Aproveite e assista outros vídeos do Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus.